As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Uma entidade que se disfarça como um menino volta as suas atenções para um grupo. Bem, eu vi um menino entrando. Eu olhei e pensei, meu sobrinho está aqui. E olhei de novo e me dei conta de que não era. Ela ronda, provoca e depois ataca. Ele mudou de forma e, na verdade, parecia uma gárgula. Tinha até as garras. Ele tinha um sorriso ameaçador, os dentes muito afiados. O mal é a melhor forma de definir. Nós o expulsamos agora, demônio! E eu soube que a batalha começara. Saia daqui! Poderá ele ser salvo antes que seja tarde demais. O demônio estava tentando fazer uma possessão total de Nolan. Nos Estados Unidos, o mal é uma realidade. Ele se esconde nas sombras mais escuras e nas cidades mais comuns. Entre os mundos que vemos Tem alguém no meu quarto. e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Stockport, Iowa. Eu devia ter uns 6 anos quando percebi que via coisas que as outras pessoas não viam. Eu via coisas serem arremessadas ou pessoas paradas do meu lado. É ele? É o vovô? É. Ele podia dizer qualquer coisa sobre o bisavô dele. Ele cortou o braço em uma máquina de debulhar milho quando era mais jovem e amputou acima do cotovelo. E ele sabia até qual era o braço. Nolan tinha 1 ano quando ele morreu. Vem, amor. Vamos lá no carro. Claro, mãe. Jack Lydolf não questiona os dons do seu filho. Ela também tem os seus. O meu é mais uma sensação. Eu não vejo necessariamente. Só a sensação de que tem alguma coisa ali. Tem um instinto forte. O homem estranho lá fora é o pai de Nolan, Dennis. Eu não acreditava em nada paranormal. Eu meio que descartava. Embora não compartilhe a sensitividade paranormal da sua família, Pode pegar aquilo pra mim? ele participa do planejamento das férias anuais da família. Descobri algo em Branson que você gostaria de fazer. Eu perguntei a Jack, você acha que Nolan gostaria de participar de um tour fantasma? Um tour fantasma. Você me conhece bem. A família parte em uma viagem de 6 horas de sua casa em Stockport para Branson, dirigindo pelo cinturão agrícola do meio-oeste. Stockport é uma cidade muito pequena, totalmente baseada na agricultura. Crescendo numa cidade pequena, você aprende a desfrutar da tranquilidade que se tem quando não está colhendo. E é bom saber que, quando vai a algum lugar, vai encontrar alguém conhecido. Boa noite. Sou Wesley Fox. Esta é minha esposa Melissa. Sou escritor e também investigador paranormal. E vou ser o guia de vocês hoje à noite. Branson tem uma história interessante. Em meados do século XIX, este era um lugar sem lei até que os justiceiros o domaram. E depois, os justiceiros se tornaram os criminosos. Wesley e Melissa Fox, da Branson Paranormal, organizam excursões fantasmagóricas desde o ano passado. Todos os prédios do nosso tour nós investigamos ou, através de pesquisas, descobrimos serem mal assombrados. Em várias locações, nós temos provas para comprovar que eles são mal assombrados. Em 1912, um incêndio destruiu a maior parte do centro da cidade. E esse prédio foi construído depois do incêndio.
Quando as empresas se mudaram para cá há vários anos, ouviram relatos de sons de arranhões e de máquinas que vinham do porão. O dom de Nolan faz com que perceba uma presença fantasmagórica. Vi o olhar perdido do Nolan. Então olhei para ver onde ele estava olhando e... isso nunca falhou. Havia alguma coisa lá. Então sigam-me até o porão. Melissa, uma sensitiva, também consegue ver. Eu sempre me defini como sensitiva. A maioria dos sensitivos sente as coisas, mas às vezes, além de sentir, eu também vejo se eles quiserem que eu veja. Melissa e eu captamos o mesmo espírito. Foi uma sensação boa, porque você tem aquela confirmação, sabe? De que, isso é real, estou vendo mesmo. E isso é reconfortante para mim. Sigam-me. Venham até aqui. Muito bem. Um dos prédios do nosso tour tem uma história muito rica. As coisas que aconteceram neste prédio fizeram dele um dos lugares mais assombrados de Branson. Na década de 20, a Ku Klux Klan imprimiu um jornal de incitação ao ódio bem aqui no porão. Em 60, uma mulher foi assassinada por um namorado ciumento aqui no prédio. Não é de admirar que o local seja fértil em atividade paranormal. Regularmente, nós ouvimos batidas e arranhões nesta porta. Já captamos também vozes em EVPs, fenômeno de vozes eletrônicas. Muitas vezes, se você bate, alguma coisa bate de volta. Vamos ver se ouvimos alguma coisa. Bom, pessoal, espíritos são espíritos. E acho que ninguém vai atender a porta hoje. Sigam-me. Eu não gosto de ir àquele local. Uma vez bati a porta e a porta veio em cima de mim. A sensação que me deu quando a porta veio contra mim não foi nada boa. Tem alguma coisa naquele lugar de obscuro. Do mal. O mal é a melhor forma de definir. Nolan? O grupo está subindo as escadas. Eu vou trancar. Obrigado, Melissa. Depois que o Nolan se juntou ao grupo, as pessoas podiam ir lá embaixo, bater na porta, que nada acontecia. Aquele lugar se tornou morto, o que antes era um dos nossos locais mais movimentados. As férias dos Lydolf terminam com Nolan voltando ao segundo ano do ensino médio e com um filme de terror com sua namorada Angela. Ai, meu Deus, por que eles estão parados lá? Quem faz isso? Eles sabem que não vai acontecer nada. Tá muito no início do filme pra isso. Começamos a perceber movimentos. Chegaram bem perto de nós e depois foram embora. E nós olhamos e não conseguimos ver nada. Mas nós dois juramos que alguma coisa tinha entrado no quarto. Depois de voltar do tour fantasma, Nolan, de 16 anos, e sua namorada Angela sentem uma presença na casa dele. Nós dois percebemos
alguma coisa entrando naquela luz. Parecia a silhueta de uma criança. Não era totalmente preta. Tinha um foco de cor, mas nenhuma feição facial. Ai, meu Deus, o que foi aquilo? Embora Angela já tivesse visto Nolan interagir com espíritos, esse parecia diferente. Ela já tinha passado por várias situações comigo que eram inexplicáveis e achei que ela estava começando a se acostumar com aquilo. A gente deve se preocupar? Não. Não. O que quer que fosse aquilo, acho que não representava nenhuma ameaça a nós. Para mim, um espírito era um espírito. Não me preocupava muito com isso. Se não tentasse me machucar ou machucar alguém da minha família, não me incomodava. Nolan volta para casa após o treino de basquete. Mãe, vou tomar um banho rápido antes do jantar. Tá bem, o jantar vai estar servido em meia hora. Tá bom. Tiger? Ficou preso no porão de novo? Meu quarto fica no porão. Ouvi um barulho de arranhão. Tiger! E pensei... um dos gatos desceu para o porão e estava querendo voltar. Eu abri a porta e não havia nada. Tiger? Então desci e fui procurar o gato. Não havia motivo para aquele barulho ter acontecido. Eu estava no banho e ouvi um rosnado. E não havia nada lá. Parecia que um dos animais, tipo um dos cachorros, tinha entrado. E depois me dei conta de que eu sempre trancava a porta do banheiro. Sempre. Então, eu era o único lá. Havia um quarto nos fundos que usávamos como depósito. Guardávamos coisas de decoração, essas coisas. Eu senti que tinha alguma coisa arranhando lá dentro. Tinha algo realmente estranho lá embaixo. Mãe. Oi? Desde que voltamos de Branson, eu tenho sentido coisas estranhas. Sério? Que tipo de coisa? Eu tava no banho e ouvi um barulho. E aquele quarto de depósito está me dando nos nervos. Falei sobre o quarto dos fundos e a sensação de que havia alguma coisa lá. Eu nunca me senti à vontade naquele quarto. Mas isso é diferente. O que vocês estão conversando aí? Segredo de Estado? Estamos sim. E você não quer saber desses segredos de Estado. Pode apostar.
Quando contávamos coisas paranormais ao Dennis, ele nunca acreditava em nada do que dizíamos a ele. Então, na maioria das vezes, não falávamos sobre isso. Éramos só eu e Nolan que falávamos. Ele e a mãe dele conversaram sobre esses assuntos. Entre eles, eles sabiam que eu não acreditava muito nisso. Embora Jack também sentisse a presença de espíritos, seu dom não era tão apurado quanto o de seu filho. Ainda assim, ela começou a imaginar se algo de anormal estaria acontecendo. Quando ele vê alguma coisa, ele fala, mas às vezes ele não me conta sempre que está vendo, sentindo ou ouvindo coisas. Eu sabia que havia alguma coisa lá, especialmente no porão, eu sabia. E era apenas uma sensação que eu tinha. Nolan viu espíritos a maior parte da sua vida. Mas eles nunca o machucaram. Ai! Alguma coisa arranhou o meu braço direito até o antebraço. Não havia nada no meu quarto que pudesse me arranhar. Quer dizer, eu estava dormindo. Isso foi realmente louco, porque era só... Eu acordei com uma sensação de queimação no meu braço e não havia explicação para isso. Eu percebi que era mais do que apenas um espírito. Sabe, ele tinha intenções. Ele queria me machucar. Mãe, dá uma olhada nisso. Na primeira vez em que Nolan se arranhou, ele não sabia como tinha acontecido. Como conseguiu esses arranhões? Eu não sei. Eu perguntei a ele o que tinha acontecido, se ele tinha se arranhado dormindo ou... Eu não sabia o que ele tinha feito. Vai lavar e passar um antisséptico, vai. Tá. E corte as suas unhas. Não fui eu que fiz isso. Ela, a princípio, achou que eu tivesse me arranhado. Mas acho que era óbvio que não tinha sido. Jack. Eu ouvi o meu nome ser chamado e parecia o Dennis. E ele devia estar em casa àquela hora. Dennis? Jack. Dennis, é você? Você pensa consigo mesma. Eu estou vendo coisas, ou foi alguma coisa que passou, ou foi o vento, ou algo assim, e não existe uma explicação racional. Agora, preocupada com a segurança, Jack discute o inexplicado ataque físico a Nolan. Estou preocupada, Dennis. Dessa vez, Nolan tinha marcas de arranhão e
Jack diz que quando eu não estava em casa, ela ouviu alguém chamando o nome dela e achou que fosse eu. E quando foi ver, não havia ninguém. Eu não sei o que pode ser, mas ele vai ficar bem. De repente, apareceram arranhões no meu braço. Ah, meu Deus, Jack! Ela basicamente tinha marcas de garras no braço. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha nessa casa. Precisamos de ajuda. Precisamos sim. Eu tento racionalizar tudo, mas estavam acontecendo várias coisas que não poderiam ser explicadas ou racionalizadas. Foi quando ele percebeu que havia realmente alguma coisa acontecendo. Alguma coisa física. Sem saber a quem recorrer, a família entra em contato com os guias do tour fantasma, Melissa e Wesley Fox. Eles estavam ouvindo rosnados na casa e Nolan e Jack tinham sido arranhados. Havia arranhões em 3 cômodos da casa, iguais aos deles. Coisas demoníacas. Wes explicou que arranhões em 3 geralmente são algo demoníaco e que estão debochando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um deboche. Wesley dá instruções sobre como benzer a propriedade e se livrarem do demônio. Três meses se passaram sem nenhuma atividade. Parecia ter funcionado. Minha esperança era que àquela altura estivesse tudo resolvido, que tivesse tudo acabado e que as coisas voltassem ao normal. Um garotinho veio entrando. Ei! E eu olhei e pensei, meu sobrinho está aqui. Olhei de novo e vi que não. Era uma criança qualquer que tinha entrado na sala de estar. Nolan, de 16 anos, interage com fantasmas desde que era pequeno. Mas o Dom, que antes era inocente e reconfortante, atraiu o mal sem controle. Ele mudou de forma e parecia tipo uma garra. Tinha garras e estava todo encurvado no teto e, de repente, foi para cima, atravessou e desapareceu. Eu nunca tinha visto nada assim. Era tão grande e estava tão perto e foi tão repentino que me pegou desprevenido. No primeiro momento em que apareceu, eu fiquei... Eu sou assim, aqui estou eu, é isso que eu tenho que enfrentar. Eu fiquei assustado. Eu não estava preparado para aquilo e guardei aquilo para mim. Eu não contei a ninguém sobre aquela experiência. Embora Nolan tenha decidido manter segredo sobre a terrível experiência, sua mãe também sentiu que a presença estava de volta. Não era a mesma sensação que existia na casa antes. Eu sabia que aquilo estava lá, mas nunca se mostrava para mim. Eu só tinha a sensação. Nos últimos meses, os Lydolf têm estado em contato com Melissa e Wesley Fox na Branson Paranormal. Agora, a família pede que eles venham investigar a casa. A primeira sensação que eu tive ao entrar na casa foi de muito desconforto. Dava para cortar o ar com uma faca.
Não necessariamente entre os membros da família, mas havia uma tensão geral no ar. Era muito pesado. Mal dava para respirar. Tinha alguma coisa que não era normal naquela casa. Quando soubemos que as atividades não tinham parado na casa da família de Nolan, nós não sabíamos se eles não tinham feito a bênção corretamente ou se era um demônio mais forte. Com certeza era hora de uma investigação. Obrigada por virem. Achamos que o demônio ainda está aqui. Podemos sentir, não é, filho? Sim. Então os sons de arranhões continuaram. E quanto às batidas e os rosnados? Por onde vão começar? Pelo porão. Havia um lugar na casa que era pior que os demais, lá embaixo no porão. Era onde ficava o quarto do Nolan. O quarto dele também tinha essa energia ruim. Mas havia uma pequena área no porão que era muito sombria. Eu não gostaria de voltar lá. Dava uma sensação de pavor. O mal é a melhor forma de definir. Captou alguma coisa? O que está sentindo? É isso. Havia um ponto especial no porão. A minha teoria sobre pontos como aquele é de que são onde os demônios se reúnem a maior parte do tempo, planejando um ataque. É onde estabelecem a base deles. Mas um demônio não fica em um só lugar por muito tempo. Eu podia sentir que a entidade, a cada vez que eu entrava num cômodo, fugia para outro. Se escondia. Ela não queria que eu a analisasse. Eu estava lá fora, olhando as árvores, olhando o quintal. Observei uma árvore em particular nos fundos da casa. A árvore me deixou um pouco assustada. Depois de sentir uma presença demoníaca, a família Lydolf chamou investigadores paranormais à sua casa. Nós achamos que o demônio ainda está aqui. Podemos sentir. Ela não queria que eu a analisasse, não queria que eu soubesse o que ela era. Era como um gárgula.
Tinha um sorriso ameaçador, muitos dentes, dentes bastante afiados. Aquilo me assustou. Tá tudo bem? O que aconteceu? Eu vi o demônio. Nolan fica petrificado. Seria o mesmo demônio que ele estava vendo. Eu vi há alguns dias. Parecia uma criança e de repente se transformou nessa coisa medonha. Tudo que eu comecei a descrever, o Nolan podia completar. Porque era a mesma imagem. A única diferença é que primeiro aparecia para ele em forma de criança. Para mim, nunca apareceu como criança. Fazia aquilo para tentar fazer o Nolan confiar nele. A teoria era que estava tentando intimidar e causar medo. Mas de onde esse demônio teria vindo? De repente, Melissa lembra do tour fantasma de que Nolan participou, liderado por ela e pelo marido. Nolan? O grupo está subindo as escadas. Existe uma boa possibilidade de que no tour fantasma alguma coisa tenha seguido Nolan para casa, porque o Nolan é como um farol de luz. Sempre que você tem dons, atrai entidades para você. Na manhã seguinte, a família realiza outra bênção com a ajuda de Wesley e Melissa. Sou um filho de Deus. O Espírito de Deus está sempre comigo. Nunca estou sozinho. O amor de Deus preenche. Sabíamos que era demoníaco, não tínhamos questões ou dúvidas àquela altura. A esperança era que, desta vez, com a gente lá, para ter certeza de que a bênção seria feita corretamente... Todos vocês sairão da nossa casa. Em cada canto, nos quais a maioria das pessoas não pensam, o efeito de tal bênção fosse completado e assim tiraríamos tudo de ruim da casa. Porque eu sou a paz, sendo pleno do amor de Deus e compreendendo que sou verdadeiramente o filho dele. Amém. Se for um demônio muito forte, não vai embora tão facilmente. Então fizemos outras coisas para ajudar. Depois que eles foram embora, estávamos todos esperançosos de que tivesse sido a última vez que algo acontecera. A casa tinha um clima mais aconchegante e talvez mais iluminado. Todos concordaram que o que estava lá havia ido embora. E Melissa, antes de sair, disse que se sentia muito bem por aquilo ter ido embora. Mas conforme as semanas passaram, Jack começou a perceber uma mudança em Nolan. Nolan? Onde arranjou esse hematoma? Os hematomas eram mais frequentes. Ele tinha alguns arranhões, mas tinha mais hematomas do que o normal. Foi no treino de basquete? Não. Por que se importa? Hey! Eu estava preocupada com o comportamento dele, porque ele estava mais irritado, negativo. Ele não era mais feliz como era antes. Começou a se tornar muito comum para mim ter apenas 1 ou 2 horas de sono a cada noite. Segundo minha mãe, eu estava cada vez mais mal-humorado e me irritava com facilidade. Eu comecei a me afastar praticamente de todo mundo. Uma noite comecei a ter um sonho. E neste sonho, eu estava naquele quarto de depósito nos fundos. Eu estava olhando meu próprio corpo
Parecia que eu tinha me matado. Havia sangue nas paredes e eu estava lá deitado, imóvel. Faça isso. Faça. Por semanas, Nolan teve pesadelos terríveis, nos quais um demônio dizia a ele que se matasse. Neste sonho, parecia que eu havia me matado no quarto de depósito nos fundos. Acontecia de 1 a 2 vezes na semana. Depois, aos poucos, passou a acontecer todas as noites. Sempre que eu ia dormir, eu tinha aquele sonho. Faça isso. Termine logo isso. Nolan, você está bem? Não. Não, eu não estou bem. Eu não consigo dormir. E quando eu consigo, eu sonho que eu estou me matando. E eu ouço vozes no meu ouvido dizendo para eu me matar. E eu não sei como dar um fim nisso. Quando o Nolan disse que estava tendo pesadelos e que eles queriam que ele se matasse, eu fiquei assustada. Foi quando fui falar com Wesley. Wesley Fox vinha aconselhando a família sobre como se livrar do demônio. Wes, oi, é a Jack. Estamos tendo problemas aqui com o Nolan. Ele está ficando pior. Essa coisa está dizendo a ele para se matar. E eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda. Jack me contou sobre as vozes que Nolan estava ouvindo em sua cabeça. E essas vozes o estavam encorajando a se matar. E eu não sabia bem até quanto o Nolan suportaria aquilo. Nós ficamos com medo de que esse demônio estivesse tentando se apossar de Nolan totalmente. O que você quer? Tá. Obrigada. Tchau. Eles acham que o demônio está preso ao Nolan e não à casa. Que ele está tentando se apossar do Nolan. Acham que ele precisa de um exorcismo. É seguro? Isso parece radical. Você quer que essa coisa mate o nosso filho? Não, é claro que não. Então acho que nós não temos outra opção. Você deve ser o protetor da sua família. Uma vez que me dei conta do que estava realmente acontecendo, eu falei para Jack, eu disse, vamos levá-lo para lá, porque eles sabem o que é preciso fazer. O demonologista paranormal e ministro ordenado Joe Eder realiza exorcismos. Quando recebi o telefonema dizendo que iria cometer um suicídio, tínhamos que fazer um exorcismo. Esta entidade demoníaca tinha o poder de realmente interagir com o corpo dele. Antes de começarmos, vamos batizar você. Pelo sangue de Jesus e a palavra do nosso Senhor, você está batizado. Vamos começar.
O batismo é uma limpeza do espírito e creio que também da mente. Nós, os filhos do Senhor. Agora Deus entra. E um demônio não pode se prender a nada. E um demônio jamais pode se prender a nada. Nós somos salvos nesse dia, nesse momento, nesta hora. Em nome de Cristo, vá embora. Vá embora. Nós o expulsamos agora, demônio. Demônio, nos diga o seu nome. Demônio, diga o seu nome. Venha para Deus, Nolan. Deus está tocando você. Deus! 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 É uma piada! Nós, os filhos do Senhor, nós rezamos agora. A aparência dele mudou totalmente. Àquela altura sabíamos que o Nolan não estava lá. Nós entregamos nossa vida a Jesus e ao nosso Senhor. Nós somos salvos neste dia, neste momento, nesta hora. Os olhos dele ficaram totalmente pretos. Nos diga seu nome, demônio. Não vou dizer nada! Aquela voz não era dele. Diga seu nome. Não! Diga! Lázaro! Azarote! Eu ordeno que você, em nome de Jesus, saia deste corpo e volte para o inferno! Finalmente o demônio revelou seu nome. E 3 segundos depois dele dizer o nome e o Joe repeti-lo, deu para ver a luz do cômodo voltar lentamente, como se alguém tivesse aberto uma cortina e a luz do sol entrasse. Depois disso, lembro de me levantar e me sentir purificado. O Wes estava meio que... Como está se sentindo? E eu sentia como se estivesse saído de uma luta. Era como se ele estivesse despertando de um sono profundo e não lembrasse de nada. Fiquei muito feliz por aquilo ter acabado. Com o pesadelo do demônio ficando para trás, os Lydolf ansiavam por um novo capítulo na vida da família. Está pensando em treinar em Atlanta? Não, na verdade não. Tá com fome? Com certeza. Minha mãe, meu pai e eu ficamos, sabe, ainda mais unidos. Café da manhã depois vai passar a noite? Nós o apoiamos e sempre apoiaremos. Se Nolan precisar de alguma coisa, aí eu paro o que estiver fazendo e vou lá. Mas ele não é de pedir muito. Está bem melhor. Fala sério. Fico feliz que tenha terminado assim. Há coisas que acontecem que não podem ser explicadas. Não tenho mais medo de falar da paranormalidade às pessoas. Eu, mais do que desejo, ser sincero e deixar que saibam sobre a experiência que tivemos. Tudo o que passamos, ainda tentamos entender. Você pode passar por isso e ter medo de uma coisa que você não pode ver, tocar. Não tem nada que você possa fazer. Essa é a parte mais assustadora. Eu ainda vejo pessoas da família e antigos amigos da família que já se foram. Ainda vejo coisas o tempo todo. Eu não vou ficar com os calouros. É uma coisa que eu provavelmente vou ter pelo resto da minha vida e estou em paz. Considero uma bênção.